Pessoal, vocês me ouvem, me veem bem? Me veem não, né? Mas me ouvem bem, veem meu slide bem? Tudo tranquilo. Estamos gravando. Beleza. Olha só, hoje e amanhã a gente vai tratar, vamos dizer assim, um ponto, né, que é mais, que seria talvez o momento contemporâneo da administração, né? Tipo, finalmente chegamos no que está acontecendo hoje, né? Apesar do hoje não ser tão novo assim, né? Já está aí há um bom tempo, mas a gente vai chegar bem mais próximo, né, do cotidiano, do dia a dia das organizações, tá? Vocês vão notar, a gente vai tratar essa semana do capítulo 7 ao 10, né, eu espero, imagino que dê para fazer isso hoje e amanhã, né, vocês vão notar perfeitamente que a gente, na verdade, pulou, né, essa parte, quer dizer, essa parte ela vinha acoplada à visão da teoria clássica, etc., né, mas eu achei por bem passar primeiro as outras coisas e deixar essa parte já um pouco mais, né, para a reta final do curso. Tá? Vamos lá, o que é essa chamada abordagem neoclássica? Né? Na verdade, ela trabalha com os princípios da teoria clássica, da abordagem clássica, atualizando-os. Tá? Ela não nasce hoje, ela nasce lá na década de 50, mas ela vem fazendo estudos desde então, né? Vem sendo aplicada, vem sendo praticada, e eu diria que essa abordagem neoclássica é a atual corrente, né, ou a corrente que predomina no ambiente empresarial. Tá? Quer dizer, ela não é propriamente uma escola, não configura assim um grupo fechado de autores, etc., mas é um movimento bastante heterogêneo em que vários autores dão suas contribuições. Né? Tem algumas características principais. Né? Na verdade, ela, depois de toda a discussão da escola de relações humanas, da burocracia, da escola, né, da contingencial, da questão lá do abordagem sistêmica, etc., é como se eles pegassem uma pitada de cada uma dessas coisas e revisitassem, né, os princípios clássicos, né, e fazendo, né, você pega aquela comida do dia anterior, né, dá uma requentada, bota ali um sal, bota um orégano para dar uma melhorada, né, e aquilo esquenta, né, para ficar palatável, né. É um pouquinho isso o que alguns desses autores fazem, tá? Eles têm algumas características. Então, por exemplo, uma ênfase prática, né, da administração. Tá? Na verdade, a gente sempre comenta isso, né, que a administração é uma ciência que ela nasce, ela vem da prática para a teoria, né, e depois volta da teoria para a prática. Em muitos momentos, essa relação, né, de observação do mundo real para daí você teorizar, foi esquecida. Até por influências de outras áreas da ciência, né, ou por questões da dificuldade de você observar uma realidade mais ampla, né, você fazia observações pontuais, teorizava e achava que aquilo se aplicava a tudo. Então, aqui, os autores da abordagem neoclássica reforçam a ênfase na prática. Né? Quer dizer, ela reafirma também os princípios, né, da teoria clássica, então resgata todas aquelas ideias lá, né, do Taylor, do Fayol, né, do próprio Ford, etc. Né? Mas traz alguns elementos novos, né? Quer dizer, ideias de ênfase em princípios gerais da administração, né? Isso estava lá no Fayol, também é revisitado agora, né? E a questão da ênfase nos objetivos e resultados organizacionais, né? Que isso aí passa a ser uma coisa nova, né? É a ideia da administração por objetivos que a gente vai ver, né? Imagina hoje ou amanhã, tá? Possivelmente amanhã. Tá? E ela tem um certo ecletismo nos conceitos, ou seja, mistura, né, uma série de coisas, né? Quer dizer, como não é um conjunto de autores que dialogam entre si, e sim um conjunto de autores que dialogam com várias influências diferentes,
né, acaba tendo esse ecletismo, né, de você estar trazendo diversos conceitos para o mesmo, né, pro mesmo balaio, para o mesmo espaço. Tá? Essa chamada escola do processo administrativo, né, ela surge nos anos 50 a partir dos trabalhos do Peter Drucker. Né? Eu diria para vocês que o Drucker ele é um autor tão ou mais importante, né, do que o Taylor, do que o Fayol. Talvez ele seja o autor mais importante da ciência da administração. Tá? Ele viveu muito tempo, ele faleceu tem uns 15 anos, eu acho, já com mais de 90 anos, então ele teve uma vida muito produtiva, né, enquanto pesquisador, depois virou professor universitário, virou palestrante, né, praticamente um guru. Tá? E os livros dele, em algum aspecto, são o que organiza uma ciência da administração. Ela recebe vários nomes de teoria universalista da administração, escola operacional, escola do processo administrativo. Tá? Eu gosto desse nome, da escola do processo administrativo, você pensar a gestão também como um processo, né, e um processo precisa ter recursos, ter atenção, que tem ferramentas, tem métodos, né, que é orientado a objetivos, e aí faz sentido dizer, uma série de ferramentas e métodos que a gente utiliza hoje, né, no âmbito da gestão. Então, assim, recomendo fortemente, né, que vocês leiam o material do Drucker, coisas do Drucker, tá? Da mesma forma como não recomendo, assim, hoje não faz muito sentido você ir lá ler livros lá do Taylor, do Farol, do pessoal de estratégia, do Sun Tzu, do Clausewitz. Não faz sentido você voltar nesses livros, que eles são muito antigos, né? Parte do que eles dizem, né, já foi incorporado em outras literaturas mais atuais, né? Então, assim, dois autores, né, para recomendar para vocês fortemente. Um deles seria o Peter Drucker, tá? E o segundo seria o Michael Porter, que a gente vai ver na parte de estratégia. Tá? Eu acho que eles têm contribuições, eles falam numa linguagem que é atual, dizer, os livros têm muita coisa traduzida em português, disponível, né? As ideias, os exemplos, elas são atuais e aplicáveis e de fácil compreensão. Tá? Inclusive o Drucker, acho que tanto a HSM quanto a Exame fizeram assim, coletâneas, né, de materiais dele, acho que tem um da HSM, acho que Essential Drucker, uma coisa assim, e tem alguns livros bem específicos que são bem interessantes, quer dizer, hoje você até fuçando aí na internet acha esses itens, tá? Um autor que eu gosto muito, acho que ele de uma clareza quase, né, assim, brilhante, é um pensador que enxergou à frente do tempo dele, né, e permitiu que a gente tenha, né, a ciência que a gente tem hoje de forma organizada. Vamos lá, aspectos comuns, né, dessa ideia de abordagem neoclássica. Quer dizer, os vários autores eles concordam que administrar é essencialmente orientar, dirigir e controlar esforços de um grupo de indivíduos em busca da realização de um objetivo comum. Né? Ou seja, tem lá recursos, atividades, né, e resultados almejados, esperados. Né? E a ideia de que o bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos, né, de uma forma mais eficiente, ou seja, com menos dispêndio de recursos, né, e com menos atrito entre, né, as partes daquele sistema. Tá? Então, ou seja, o bom administrador não é aquela pessoa que senta na cadeira, não é só sentar na cadeira e dar ordem, tomar decisão e dar ordem. Na verdade, né, essa ideia de
você gerir um grupo, né, ela está muito relacionada exatamente a você criar um ambiente aonde, né, as pessoas possam desempenhar o seu melhor e, com isso, que os objetivos sejam alcançados. Tá? Na visão dos neoclássicos também, as organizações possuem alguns aspectos comuns, né? Então, por exemplo, objetivo, administração e desempenho individual. Né? O objetivo é a razão de ser da empresa, né? E você pode até dizer ele de forma simples, né? Se é uma organização orientada a lucro, é ganhar dinheiro. Né? Então é o que eu sempre falo, assim, quem tem dificuldade com a ideia de que empresa é feita para ganhar dinheiro, precisa pensar se está no caminho, se está no curso certo, né? Porque assim, a lógica é essa. Né? Outras questões, se é excessivo, se não é, se explora, não sei o que, são outras questões. Né? Nós estamos falando aqui do conceito. A segunda ideia, né, que existe uma administração, né, e que essa administração ela trabalha com dois conceitos básicos, que é a ideia de eficiência e a de eficácia, né, que a gente olhou lá no início, quando a gente discute lá o Taylor, tem lá uma réguazinha, né, vocês podem voltar aí uns 250 slides que está lá, né, a eficiência, a ideia, né, de atividade meio, ou seja, de fazer corretamente as coisas, né, e a eficácia, a ideia de resultado, ou seja, de fazer as coisas certas, de priorizar as atividades que dão, né, que são fundamentais para se atingir o resultado almejado. Tá? E a questão do desempenho individual, que é vista como muito relacionada à capacitação. Quer dizer, o funcionário, né, o trabalhador, ele só desempenha bem se ele está, né, capacitado e é adequado àquela atividade. Vou avançar um pouquinho, quer dizer, a gente já viu princípios, aspectos comuns que esses autores consideram, né? Agora a gente vai olhar o que, né, pode ser chamado como princípios básicos da organização na visão neoclássica. A primeira dela, a divisão do trabalho, né? Novidade nenhuma, quer dizer, você decompor, né, o trabalho em atividades menores, né, você organizar essas atividades em setores, em departamentos, né, e daí você ter, né, os níveis hierárquicos de controle, né, aquela ideia da pirâmide organizacional, onde você tem um nível institucional mais alto, um nível funcional, né, e um nível operacional. Né. Então, também, isso é uma ideia, né, já existia, que é resgatada. A ideia de especialização, ou seja, de você, né, que ela é consequência da divisão do trabalho. Então, se você tem atividades cada vez menores, mais específicas, né, você também especializa o trabalhador. Tá? E do ponto de vista organizacional, você especializa também os setores. Né? Então, cada departamento, né, possui funções específicas. Departamento de compras, né, de tecnologia, de logística interna, de vendas. Né? Então, cada departamento, o departamento financeiro, o departamento administrativo, quer dizer, o departamento de recursos humanos, e são, né, especializados. Dizer, ou seja, ali dentro são realizadas funções, né, diretamente relacionadas com essas temáticas. Tá? Terceiro, né, resgata também, quer dizer, essa ideia da especialização não é novidade para a gente. Terceiro princípio, a ideia da hierarquia, né? Quer dizer, não só da hierarquia, mas da hierarquia da autoridade, da responsabilidade, ideias também que a gente já visitou, né? E vamos revisitar aqui. Quer dizer, a hierarquia ela é consequência da divisão do trabalho e da especialização, né? A existência de diversas tarefas, né, cria a necessidade de você ter estruturas de poder. Né, e quanto maior a organização, maior tende a ser o nível hierárquico. Óbvio que, quando você está falando de hierarquia e poder, quer dizer, você tem que relacionar isso à autoridade e à responsabilidade. Dizer, a autoridade está relacionada a cargos, né, e ela é aceita
exatamente porque ela está relacionada, né, ao desenho, a um aspecto técnico, que é o desenho organizacional, né, daquela empresa, né, daquela organização, etc. Então, ela é aceita, né, ela é entendida como uma regra do jogo necessária para que o jogo funcione bem. Né? Então, as pessoas aceitam e a autoridade flui, obviamente, de cima para baixo. E a questão da responsabilidade. Né? Quer dizer, a responsabilidade, ela, ela, ela não está atrelada diretamente aos cargos, mas ela tem que partir das pessoas, e a partir do momento que as pessoas estão alocadas em cargos, quer dizer, surge ali um conjunto de obrigações, né, relacionadas àquela atividade. Tá? E também a questão, né, a responsabilidade está relacionada em desempenhar, quer dizer, as atribuições desse cargo ou da tarefa entregue. Aqui tem uma certa. Na visão de hierarquia de autoridade, não tem muita distinção entre o que nós já vimos e a abordagem neoclássica. Na responsabilidade, tem uma brecha nova aqui, que é a ideia de você, né, se eu sou um funcionário, eu tenho que estar consciente, sou lá um operário, eu sou um gerente, ou um supervisor, eu preciso estar consciente, né, de qual atividade que eu devo desempenhar, né, qual é a minha função ali dentro daquela organização. Quer dizer, independente em si do cargo. Tá? Claro que, né, as atribuições do cargo geram essas responsabilidades, mas assumir essas responsabilidades é inerente do indivíduo. Então, eu sou lá um operador de, sei lá, eu sou um soldador, né? Eu sou um operador lá de uma máquina qualquer. Quer dizer, eu tenho um cargo, ele é um cargo que não me traz nenhum tipo de, assim, autoridade ou hierarquia. Na verdade, eu estou na parte, me traz uma autoridade técnica, né, mas não gerencial. Quer dizer, eu estou na parte inferior da estrutura organizacional, né, mas eu tenho que ter uma responsabilidade em desempenhar bem aquelas atividades que estão comigo. Tá? Isso, em algum aspecto, não era tratado muito na escola clássica, porque ela olhava o trabalhador meio como assim, uma pessoa incapaz, né? Tem até aquelas ideias da teoria X e Y, que o trabalhador não, na verdade, ele não queria trabalhar, ele precisava ser forçado a trabalhar, coisas desse tipo. Tá? E aqui não, o conceito de responsabilidade coloca o trabalhador como um membro da organização, envolvido com ela, etc. Tá? Então, essa é uma distinção que possivelmente é uma influência da teoria das relações humanas incorporada aqui. A questão também que surge aí, a delegação, né? Quer dizer, então assim, não é porque você tem uma estrutura organizacional e hierárquica em linha que você não possa delegar. Quer dizer, você pode transferir autoridade e ou responsabilidade para níveis inferiores, né? Então assim, quer dizer, você pode delegar uma tarefa inteira ou uma parte, você tem que escolher uma pessoa para isso, quer dizer, você delega responsabilidade, né? Então você é um gerente de uma área de uma linha de produção, quer dizer, num determinado momento você não vai estar ali, quer dizer, você pode delegar a um supervisor, dizer, ó, fulano, você é responsável agora essa tarde aqui pelas suas atividades e pelas minhas também, né? Acompanha aí a linha de produção, se precisar parar, para, se precisar mudar gente de lugar, muda. Né? Quer dizer, você está dando, né, chama, né, um cheque em branco, uma idade para essa pessoa que está, a princípio, num ponto inferior da pirâmide organizacional, para que ela exerça, né, aquela autoridade. Tá? Então, assim, a ideia de você também, né, proporcionar informação, né, então passou a ser bastante comum dentro né, dos departamentos, das áreas, dos setores, você ter ali um chefe,
né? E você ter pelo menos uma pessoa que esteja preparada para o quê? Para substituir o chefe. Porque ele pode estar numa reunião, ele pode estar numa viagem, ele tira férias, né? Ele pode sair da empresa, ele pode subir, né, para um cargo hierárquico maior e ali ter que preparar uma pessoa para, né, para assumir o lugar dele, né? Então essa ideia de você trabalhar melhor a informação, né, trabalhar, ter uma comunicação mais aberta, manter a palavra que está aqui é retração, mas acho que é retroalimentação seria o mais correto, né? A ideia de você também avaliar e recompensar desempenho, quer dizer, são atividades que não eram olhadas, né? Essa ideia de delegação ela não fazia parte também da discussão clássica, mas na discussão neoclássica ela passa a fazer. Tá? A ideia, né, de amplitude administrativa também, quer dizer, você pensar sempre no desenho organizacional, olhando quantos subordinados, né, que um indivíduo pode ter. E aí você pode fazer vários tipos de desenho organizacional. Sem dúvida, com a introdução de tecnologia da informação, quer dizer, essas coisas mudam um pouco, né? Se a gente olhar o que era lá em 1910, na fábrica do Ford, o que é em 1990, né, 80 anos depois, claro que a quantidade de ferramentas gerenciais, de técnicas, né, as próprias tecnologias de informação, né, está falando basicamente de computador, permite, né, que um gestor se relacione com mais gente. Tá? Existem vários estudos da área de recursos humanos, né? Tem-se uma literatura que advoga que você consegue trabalhar bem com até 6 subordinados, tá? Mas tem outras que falam aí de mais, de até 10 subordinados, né? Então, assim, e a gente vê na prática até situações, né? Por exemplo, quando o trabalho é pouco complexo, é do nível mais operacional, você acaba tendo mais trabalhadores subordinados a um gerente ou a um supervisor, né? É bastante comum. Essa ideia, né, essas ideias aí de delegação, etc., quer dizer, recuperam para a gente aquela ideia da pirâmide organizacional, né, que você tem um nível inferior aonde é feita a operação, né, inferior não de menos relevante, inferior porque está mais embaixo mesmo, né, e você tem um nível superior, que é um nível onde está, né, a gestão, e essa administração ela é feita também em várias camadas. Quer dizer, ela é feita num acompanhamento do nível operacional, num nível intermediário especializado por áreas, né, e num nível institucional. Tá? Essa discussão, né, desse jeito, ela acaba trazendo para a gente outras, outros itens relevantes. Né? Começa pela discussão lá de descentralização, aliás, desculpa, de delegação, né? E acaba caindo na discussão de centralização ou descentralização das atividades. Tá? Então, a abordagem clássica tinha um certo conflito sobre essas coisas. Né? O Taylor e o Fayol tinham visões distintas sobre isso. O Taylor ele defendia, né, uma descentralização da autoridade, né, até porque você tinha, né, uma excessiva especialização e ele foca muito, né, na atividade em si, né, principalmente atividades operacionais. Tá? O Fayol, ele começa a olhar questões organizacionais. Né? A gente lembra aí, a ênfase do Taylor era na atividade, o Fayol na estrutura. Então, quando ele olha as empresas, né, já de grande porte, né, dos anos 10, dos anos 20, etc., ele tem, né, uma preocupação muito grande com esse processo da tomada de decisão, do caminhar da ordem, né, nos diferentes níveis hierárquicos, né, dessas questões de autoridade, etc. Então, ele trabalha muito com a ideia da centralização.
né? E aí essas duas, vamos dizer assim, a abordagem clássica, ela avança, né, mas sem ter um consenso sobre como fica a questão da autoridade. Tá? E, quer dizer, dura aí 40 anos essa visão sem ter né, uma, sem ter um fechamento dessa ideia. Tá? E aí, quer dizer, o que a escola, né, essa abordagem neoclássica traz dizer, ela começa a olhar e diz assim, poxa, a alocação da autoridade nos indivíduos, né, quer dizer, ela pode trabalhar com a ideia de centralização da unidade de comando, mas descentralização da supervisão funcional. Ela começa a tentar construir uma síntese, né, entre as duas abordagens que eram distintas. Tá? Claro que isso depende muito do desenho organizacional, né? Então, a ideia do Taylor, né, era essa ideia da organização alta, quer dizer, você vai desenhando várias estruturas, né? O Fayol fala de uma organização mais achatada, né? Quer dizer, você tem as áreas, né, em linha, tá? Quer dizer, isso aí depende muito do nível de complexidade das atividades que estão sendo feitas e o tipo de desenho organizacional que é adotado. Né? Quer dizer, certamente você tem vantagens e desvantagens de trabalhar com uma organização ou alongada ou achatada. Tá? Então, assim, essa discussão de centralização e descentralização, né, ela é aprofundada e ela começa a ganhar mais os seus defensores e os seus críticos. Né? A vantagem dela é entendida como, né, você tomar decisões centralizadas e com uma visão global da organização, né, e do fora da organização, que teoricamente os tomadores que estão de decisão, que estão no nível mais alto da organização, eles estão mais bem preparados, né, que as decisões são consistentes com os globais, que eliminaria esforços duplicados, né, e o pessoal que olha a desvantagem, né, fala assim, mas essa decisão que é tomada lá em cima, na cúpula, ela às vezes está distanciada da realidade do chão de fábrica, né, ou do mercado. Quer dizer, os tomadores de decisão às vezes se isolam nos seus escritórios e têm pouco contato, né, com as pessoas e com as situações. Você pode ter problemas de comunicação ao longo da cadeia de comando. Né, ao passar essas decisões e elas serem passadas ao longo da cadeia, podem acontecer distorções, né, erros de interpretação, etc. Tá? Eu não posso dizer para vocês que um está certo e que o outro está errado. Não é isso. Na verdade, acontecem as duas coisas. Né? Depende, provavelmente, se você procurar exemplos, né, reais de vantagens e exemplos reais de desvantagens, você vai identificar. Né? Eu acho que aqui o importante é a gente entender que essas coisas podem acontecer e como que você faz um desenho organizacional, né, e toma a decisão de centralizar um pouco mais ou um pouco menos, né, ou de centralizar um pouco a estrutura de acordo, né, com a tua atividade fim, com a forma como ela é feita, etc. Tá? E aqui entra, de fato, né, o papel do gestor. Né? Ele tem que tomar uma decisão do gestor, do grupo de gestores. Né? Eles precisam tomar decisões sobre, né, o desenho daquela organização. E que certamente esse desenho organizacional vai influenciar como as atividades são feitas e como os resultados são obtidos. Vou tomar uma água aqui, enquanto eu vou passando. Por outro lado, né, se a gente fizer aí o papel do advogado, do diabo, da descentralização, ela tem vantagens, né, os gerentes ficam mais próximos do ponto onde se devem tomar as decisões. Quando o funcionário vê
como que a decisão está sendo tomada, a eficiência dela, ele tende desculpa, a efetividade dela, né? Ele tende a tomar, a ter mais motivação e a ser mais eficiente, né? À medida que você também desmonta a decisão em decisões menores, né, e passa aquilo para níveis hierárquicos mais baixos, você reduz a complexidade do processo, e aí você tem também mais possibilidade de acertar, né? Esse processo ele tende a reduzir a quantidade também de papel, de troca de informações, né, do que aquela decisão que é tomada lá numa reunião de diretoria, aí tem que sair uma ata de reunião, aí tem um memorando que é passado para todos os setores, aí cada setor prepara um documento interno, né, e aquilo vai trafegando. Claro que hoje, né, com os sistemas de informação gerencial, né, mesmo uma estrutura mais centralizada, tem uma comunicação mais ágil. Tá? A ideia de que se você tem muita estrutura hierárquica, né, muitos níveis hierárquicos, isso gera gasto. Né, e aí a ideia é, se você consegue diminuir um pouco esses níveis, você também diminui o peso dessa parte corporativa, né, de gestão da organização, tá? E permite também você dar autonomia aos executivos, né, locais ou regionais, permitem também que eles amadureçam, né, que eles experimentem errar e acertar, e que eles, né, se motivem, vejam o resultado das suas ações, né, e entendam o quanto que eles participam do resultado geral. Tá? Obviamente, esse tipo de uma descentralização excessiva leva à falta de uniformidade nas decisões, mas, do meu ponto de vista, não necessariamente isso é ruim. Né? Às vezes, o insuficiente aproveitamento de especialistas, né? Isso é um problema, realmente. Às vezes, né, você resolve aqui sem todas as informações, sendo que dentro da própria organização, em outro setor, tem uma pessoa que conhece bastante daquele assunto. Tá? E, às vezes, talvez a falta de profissionais preparados para decidir. Né? Quer dizer, que tenha dificuldade de tomar decisões ou que tome, por medo de errar, tome decisões mais, vamos dizer assim, conservadoras, né? E que não, vamos dizer assim, não arrisquem tanto, né? Quer dizer, esse equilíbrio entre risco e conservadorismo, né? É uma coisa que precisa ser também treinada, né? Não é, né? O funcionário não chega na empresa com isso pronto, né? Nem o gestor. Né? E aí a gente volta a discutir funções do administrador. Né? A escola, né, a abordagem neoclássica, ela aproxima a visão das funções administrativas, né? Ela diz, olha, a função administrativa, o processo administrativo é a mesma coisa. Né? Quer dizer, precisa planejar, precisa organizar, precisa dirigir e precisa controlar. E essas coisas se retroalimentam. Essas coisas se comunicam, né, e se retroalimentam. Tá? Então, assim, essa ideia do PODC, né, é uma nova sigla, né, uma nova denominação. Ela é um pouco diferente, né, do que existia anteriormente. Tá? Ela é digamos assim, uma atualização do que a gente já viu lá atrás, né? Mas nesse período surgem várias ideias. Né? Então, os clássicos, principalmente o Fayol, trabalhava com essa ideia do POCCC, né? Então, essa ideia do comandar era muito presente no Fayol. Né? Quer dizer, no Ulrich, essa ideia do prever do Fayol, ela está dividida em várias atividades, né? De investigar, de planejar, né? Porque você não faz só a previsão, né? Você tem que buscar dados, você tem que prever, você se planeja a partir daquela previsão, né? E aí você avança, pelo menos é a visão dele. Né? E aqui surgem outros autores, eu diria para vocês que para a gente o mais assim, relevante é o Dale,
que fala, né, da ideia do PODC, né? Ele usa as ideias de comandar e coordenar, né? Ele usa a palavra dirigir, a palavra já aparecia, né, mas o sentido dela muda, é um sentido mais amplo. Quer dizer, aquela ideia de você incorporar a liderança, né, e fazer com que os atores trabalhem. Eu diria para vocês, e aí aqui isso aqui é um parênteses que eu estou abrindo, que hoje até já valeria a pena você talvez revisar essas abordagens. Né? Eu acho a ideia do controlar uma palavra um pouco forte. Acho que o que a gente faz hoje, principalmente apoiado pelos sistemas da informação, mais um monitoramento, um acompanhamento do que um controle em si. Né? Mas é uma questão minha, a minha percepção do que está acontecendo. Né? Fechei o parênteses. Tá? Então, assim, vocês, né, prestarem atenção que tem aí pelo menos 6 visões diferentes sobre as atividades, né, as funções administrativas, ou seja, o que a gestão faz. A gente vai se restringir a essa ideia do PODC, né, ela é a mais conhecida, a mais aceita. Tá? Tem aqui, né, a gente olhar um pouquinho dentro de cada caixinha, dentro de cada função dessas atividades que são realizadas. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente está falando em definir a missão da organização, a gente está falando em formular objetivos, né, definir planos para alcançar esses objetivos e programar, né, as atividades. Quando a gente está falando em organização, né, a gente está falando em dividir o trabalho, quem faz o quê, designar as atividades, quer dizer, agrupar essas atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, quer dizer, definir, né, autoridade e responsabilidade. Né? Isso parece, porque, por exemplo, definir a autoridade e a responsabilidade, agrupar pessoas em cargos, quer dizer, a gente poderia pensar que isso estaria no planejamento ou na direção, né? Mas eles colocam aqui na função de organização. Quer dizer, a direção em si, quer dizer, designar pessoas, coordenar esforços, né? Quer dizer, vejo que são ações ativas de comunicar, né, ou proativas, de comunicar, motivar, liderar, orientar. Né? E aí sim, talvez até a palavra direção, né, não seja a mais adequada, seria uma ideia realmente de liderança, liderança para realização. E as atividades de controle, né, definir os padrões, monitorar desempenho, avaliar, né, o desempenho e fazer ações corretivas. Então, todo o desenho dos processos administrativos passam, né, por essas etapas. Outra forma da gente olhar essas 4 funções administrativas, né, você pensar que você tem recursos entrando de um lado da organização, né, você tem as 4 funções sendo realizadas e que você tem desempenho, né, você tem resultados saindo lá do outro lado, né, principalmente do ponto de vista de produtos ou serviços, produtividade, níveis de eficiência, eficácia, etc. Tá? E aí vamos olhar bem, um pouquinho mais a fundo, cada uma dessas funções, até porque isso vai servir de gancho, por exemplo, essa aqui de planejar, vai servir de gancho para a gente olhar mais à frente a parte de planejamento estratégico. Tá? Vou até comentar com vocês aí mais para o fim da aula. Planejar é a ideia, né? Definir objetivos e resultados. Esse objetivo, né, ele é uma visão, ele é um sonho abstrato, né? Você precisa trazer ele para a realidade, mais para próximo da realidade, com números que possam ser aferidos, né? Então são as metas. Você precisa também avaliar alternativas para realizar essa atividade, né? E escolher um caminho para você percorrer.
Quer dizer, é basicamente o que faz, né, por exemplo, um processamento, né, um processo de planejamento estratégico. Tá? Então, é estabelecer objetivos, linha de ação, linha de direção e ação adequada. Na verdade, por mais, né, seja uma empresa pequena ou seja uma empresa de grande porte, ela tem vários caminhos que ela pode seguir. Né? E aí ela vai escolher esses caminhos muito em função dos recursos que ela tem. Quer dizer, você não pode escolher vários caminhos ao mesmo tempo se os seus recursos são limitados. Né? Mesmo empresas, né, aí, trilhardárias, né, como a Apple, uma Microsoft, etc., precisam escolher muito bem aonde elas alocam os recursos dela, dinheiro, as pessoas, o tempo das pessoas, etc. Tá? Então, o processo de planejar, ele passa muito pela ideia de você excluir coisas. Olha, não, essa linha de produtos aqui não interessa, atuar nesse segmento aqui não é a nossa proposta. De você estudar, né, pensar, coletar informações e tomar decisões. Não, peraí, eu vou por esse caminho, eu vou por outro caminho. Né? Essa semana está chegando aí o Disney Plus, né, no Brasil, quer dizer, mais uma ferramenta aí de streaming por assinatura, né, de um peso pesado, né, quer dizer, vem com os filmes da Disney, do Star Wars, né, de uma série da Pixar, né, um catálogo bem significativo, né. Quer dizer, isso foi resultado de uma decisão que a Disney tomou lá atrás de desenvolver um sistema próprio. Quer dizer, ela poderia ter tomado uma decisão, por exemplo, de comprar uma empresa que já existisse. Tá? Idem, né, a Apple, né, que acho que é Apple TV Plus, também tem um sistema de assinatura, etc. Há uns 2 anos atrás, discutia-se a hipótese no mercado, né, por exemplo, da Apple comprar a Netflix. A Apple estava muito capitalizada, ela tinha algo como 200 bilhões de dólares assim, no banco, né, na conta corrente, e ela estava, né, tomando decisões de como investir parte desse dinheiro. Né, e como ela era uma empresa muito mais de equipamento, ainda é de equipamentos do que de serviços, né, havia a necessidade dela rapidamente entrar em serviços. E alguns analistas olharam e falaram, olha, sei lá, com uns 50 bilhões de dólares aí ou menos, você compra a Netflix e entra numa paulada só nesse mercado. E a Apple acabou optando por fazer um caminho mais orgânico de construir, né, assim como ela construiu com o iTunes, né, para a parte de música, ela construir também uma ferramenta própria, né, integrar aquilo com a Apple TV, que já é um produto que ela tem, etc. E a Disney foi pelo mesmo caminho, quer dizer, ela poderia ter comprado, ela até comprou, né, ela faz a compra da ABC, aí vem a ESPN tem um aplicativo de streaming mais para a parte de esporte, né, ela poderia ter partido desse aplicativo para construir uma coisa maior, mas não, ela preferiu manter esse negócio separado e criar um outro específico para filmes, né, especializar o caminho. Tá? Então, ou seja, essas empresas elas estabeleceram ali, né, objetivos, linhas de direção, ação, né, estabeleceram estratégias. E essa ideia do planejar é algo que tem que ser constante. Né? Não é algo que você vai lá uma vez por ano, faz uma reunião, ou faz um fim de semana num hotel fazenda, né, discute o assunto, escreve lá um documento e segunda-feira bota aquele documento de volta na gaveta ou lá na estante, ou tranca no armário. Não, na verdade, entende-se, né, a função planejar como constante, porque você planeja em todos os níveis, né, desde o nível mais estratégico até os níveis mais operacionais. Tá? E aí é isso que está aqui.
Quer dizer, você faz, né, um planejamento estratégico em âmbito corporativo, né, onde você define ali missão, visão, valores, futuro da empresa, forma de atuação no mercado. Esses desenhos, em geral, eles são de longo prazo, né? Quer dizer, a empresa não muda os seus valores de um dia para o outro, né? Não muda. Valores é uma coisa mais perene, né? A visão de futuro também é uma coisa que é mais assim, estável. Tá? Mas você faz planos também funcionais das unidades de negócio, né? Ou das áreas de negócio. Tá? Então, quer dizer, decisões que são tomadas no âmbito mais alto da organização, elas precisam ser traduzidas, né, por setores de produção, de finanças, de RH, de marketing. Né? Quer dizer, então, você tem ali, ao mesmo tempo que quando se faz um planejamento estratégico, se coleta informações também desses setores. Né? Então, tem ali uma troca constante. E, por fim, né, no âmbito operacional, né, no âmbito funcional, você faz planos operacionais. Então, um plano de produção. Quer dizer, eu tenho uma linha de produção, eu posso fazer ali 4 ou 5 produtos diferentes, eu faço uma programação, um planejamento do que eu vou produzir no mês de novembro. Né? Vou produzir do dia 1 ao dia 5 o produto tal, do dia 5 ao 10 o outro tal, né? Ou então fragmentado ao longo do dia, vou produzir 10 unidades de um, 5 de outro, 7 de outro, porque eu vou deixando uma certa quantidade de estoques, né, e aquilo, porque aquilo que vai atender aos pedidos que eu já estou recebendo. Né? Então, quer dizer, o planejamento ele sai desde uma coisa que é feita no longo prazo, com uma visão de longo prazo, até uma coisa do cotidiano, né, que é feita praticamente diariamente. Né? Então, por exemplo, a empresa tem uma estrutura de caminhões para fazer entrega de produto. Ela faz o quê? Planejamento da logística, né? Planejamento de rota. Quer dizer, praticamente ela tem ali uns desenhos de rota e ela tem que atualizar aquilo, né, para fazer a carga do caminhão, para ele fazer a entrega. Né? Então, quer dizer, faz um planejamento praticamente cotidiano. A segunda, né, a função do administrador. A ideia de organizar. Tá? Basicamente é o quê? Né, pegar os recursos da organização, né, e organizá-los, né, para que os objetivos propostos sejam alcançados. Quer dizer, determinar as atividades, quem faz o quê. Aliás, determinar as atividades e alocar os responsáveis, ou seja, quem faz o quê. E agrupá-las dentro de uma estrutura lógica. Tá? Eu trouxe essa figura lá do Kevin Neto, lá do livro, quer dizer, quando vocês lerem o capítulo, vocês vão deparar com ela. Né? Quer dizer, você olha, né, que tipos de desenho você faz. Né? No nível institucional, você desenha a empresa como um todo, quer dizer, você trabalha ali com tipologias de organização. No âmbito, né, departamental ou intermediário, você faz ali os desenhos, ou a organização de cada departamento isoladamente. Né? E no âmbito operacional, você faz desenhos de cargos e tarefas. Então você nota, por exemplo, que as empresas volta e meia elas pegam lá os seus planos de cargos, hoje se chama plano de cargos e salários, né? Quer dizer, você junta tanto a tarefa quanto a remuneração, volta e meia elas precisam rever aquilo. Né? A estrutura da organização começa a perder eficiência, né? Começa a ficar um pouco anacrônica. A terceira função, né? A função de dirigir. Essa digamos, é o dia a dia. Né? Quer dizer, garantir que os esforços individuais, né, estão caminhando num único sentido. É acompanhar o que está sendo feito, é participar do que está sendo feito, né, fazer aquele papel de mediador, né, de traduzir as informações, de orientar o trabalho, né, de corrigir, né, discrepâncias em relação ao que tá planejado. Tá? E isso acontece em todos os níveis também. Né? Então, assim, não é só o presidente chega às 10 horas da manhã
e fica lá fazendo reunião e tomando uísque, né? O gerente fica olhando no computador o saldo da conta de banco e o pessoal, as faturas que tem para pagar, e o pessoal lá embaixo, né, o supervisor que se vire lá com a turma de produção. Quer dizer, não é isso. Né? Na verdade, em todos os níveis organizacionais, tem coisas sendo feitas. Quer dizer, você tem no nível intermediário ali atividades de compras, de pagamentos, de relatórios. No nível institucional, você também tem ali relatórios, coletas de informação, né? Quer dizer, tem uma série de atividades sendo feitas. Em todas elas, você precisa dessa relação, né, entre bom, assim, liderança e subordinado. Né, líder e liderado, chefe subordinado, né, para que você possa ter os resultados, né, de cada uma delas completado no tempo adequado e da forma adequada. E, por fim, a ideia de controle, né, quer dizer, que é manter o sistema como um todo na direção, né, daquele objetivo que foi traçado. Para isso, você precisa, né, obter informações contínuas sobre as atividades. Tá? Esse controle ele começa lá embaixo, né, num controle operacional, quer dizer, ele é micro-orientado, né, ele aborda cada tarefa ou operação. Né? Depois, no nível tático, ele é um pouco, ele não é tão genérico e nem tão detalhado, né? Ele aborda cada unidade da empresa. E no nível estratégico, ele é mais, né, as informações chegam de uma forma mais sintética, né, ou ele é macro-orientado, ele olha a empresa como um todo e o ambiente externo. Né? Então, são funções de controle diferentes. E é curioso isso, porque também são formas de lidar com a informação distinta, maneiras distintas de lidar com a informação. Tá? Então, quer dizer, obviamente, quando você está falando de operação, né, você quer saber assim, eu estou aqui numa montadora, né, eu quero saber, olha, quantos carros foi feito naquela hora. Né? A montadora aqui da Peugeot Citroën está a capacidade de fazer 40 carros por hora, ela está numa velocidade, ela está fazendo 34 carros por hora. Está montando lá 34 carros por hora. Beleza. Quer dizer, está faltando alguma peça? Está tudo certo? Tem algum setor que está engargalado? Quer dizer, né, olha, não está faltando, mas já sinalizou que vai faltar ali peça tal para o modelo tal. Né? Então, assim, tem que ser no âmbito do detalhe. Obviamente, né, nem todos os gerentes, nem todos os diretores precisam daquele detalhe. O presidente da empresa não precisa saber, né, que vai faltar o para-choque sei lá, do C4 Aircross daqui a 10 unidades. Quer dizer, não precisa saber disso, ele não precisa ser avisado disso. Né? Quer dizer, isso tem que ficar lá no nível operacional. Quer dizer, o setor de produção precisa comunicar lá o almoxarifado para trazer mais, o almoxarifado precisa comunicar o setor de compra para comprar mais, né? E essas coisas. Isso fica ali entre o operacional e o tático. Quer dizer, o diretor, ele só quer saber, né? Olha, nós fizemos aqui um planejamento de fazer 36 carros por dia, né, ao longo dessa semana. Estamos fazendo 34. O que está acontecendo? Né? Está faltando peça, tivemos um problema de energia, pronto, acabou o assunto. Né? Que vai dizer, dá para fazer então 36, dá para fazer 38 para recuperar esses dois? Ou dá para fazer os 36, ou tem que vir para o 34? Quer dizer, o nível de decisão é mais sintético. Né? Ele não, o gerente pode chegar para ele e dizer, olha só, não, nós estamos com um problema da peça do modelo tal, dá para fazer um pouco mais, dá para voltar para os 36, mas tem que mudar a programação dos modelos, dos veículos. Né? E aí ele vai dizer, ok, então não, mantém então como está. Né? Então, assim, a relação, né, do tático com o estratégico, ela é mais
realmente de aglomerar a informação, né, e de uma tomada de decisão com base nessa informação mais consolidada. Tá? Da mesma forma, né, quer dizer, o nível estratégico está olhando, né, às vezes, questões de mercado, né, o balanço da empresa, o movimento de caixa, essas coisas, e o pessoal lá do nível operacional, quer dizer, ele não precisa saber dessa informação, né, ele precisa saber números gerais, né, é importante sempre saber se a empresa está indo bem, não está indo bem, ou aquele ano mais ou menos quanto faturou, se deu lucro, né, porque isso afeta às vezes a participação dele em lucros, etc. Mas ele não precisa saber linha por linha, né, do balanço patrimonial da empresa, ou da leitura que os diretores estão tendo, um relatório que foi comprado sobre o mercado, ou de uma estratégia de, sei lá, exportar para a Colômbia. Isso não precisa chegar no operacional no primeiro momento. Então, a questão aí do dirigir e controlar está muito relacionado também a você dar a informação adequada, né, a cada funcionário, né, diretamente relacionado ao nível hierárquico que ele tem dentro da organização. E aí, curiosamente, é uma coisa voltando aqui, que essa abordagem neoclássica, ela não fala diretamente, né? Mais recentemente é que alguns autores que se alinham a essa abordagem tratam essa questão, né, da comunicação interna, é, essa coisa de entregar a informação certa para a pessoa certa, etc. Tá? Vamos olhar assim, o controle, né, se aplica em todos os níveis, quer dizer, na área operacional, controle de recursos, de rendimento de máquinas, etc. Nas áreas funcionais, produtividade, rotatividade pessoal, desempenho, né, a participação de mercado, resposta a campanhas, etc. No âmbito estratégico, né, o grau de realização ali da missão, né, do atingimento dos objetivos, né, a adequação dos planos ao ambiente externo, o desempenho global, né, da organização. Então, a função do administrador, né, essa função controle, né, ela passa por várias, na verdade, ela passa por todas as atividades, né, por todas as outras funções. Quer dizer, ele desenha objetivos, encaminha aquilo para o processo de execução, né, você tem as atividades e os resultados, quer dizer, você compara os resultados, né, com padrões, né, que eram esperados, quer dizer, e essa comparação retorna, né, tanto para os objetivos quanto para o processo de execução. Ou seja, você tem, né, vamos dizer assim, um sistema de acompanhamento da realização e dos resultados, né, daquela organização, e isso é uma função, né, de um sistema de controle. Né? Quando a gente olhou, quer dizer, o Balance Scorecard, né, a criação de indicadores, quer dizer, os indicadores eles precisam mensurar essas atividades aqui para sinalizar lá para a gestão, né, se, quer dizer, se as atividades estão sendo desempenhadas adequadamente, se os resultados estão vindo, se os resultados estão dentro do padrão ou estão fora, né, e etc. Óbvio, se o resultado ele está maior ou melhor do que o esperado, né, você tem duas possibilidades aí. Ou você, né, planejou de forma conservadora e teve um resultado melhor, e você pode, né, ou você pode desacelerar um pouco, ou você pode, né, manter esse objetivo maior, né, e recompensar as pessoas, etc. Se é igual ao planejado, né, quer dizer, você pode ter sinalizado lá com algum tipo de recompensa, você faz e pode manter ali o planejado, se está adequado, ou então altera ele, aí depende também de condições externas, né, não só internas da organização, e se está abaixo do planejado, você tem que entender o que aconteceu. Se você fez um objetivo, desenhou um objetivo que era muito alto, né, e precisa reduzir esse objetivo,
ou se realmente a execução foi aquém do esperado e você precisa, né, melhorar, tomar ações corretivas para melhorar, né, a execução. Essa figura também aparece, esse quadro aparece lá no Chiavenato, né, ele sempre fazendo cuidadosamente essa comparação entre as distintas abordagens, né, e as teorias. Eu acho que isso tem um valor interessante da gente estar sempre, né, tentando arrumar na cabeça da gente, né, a gente já viu aí um monte, sei lá, quase umas 10 teorias diferentes, né, da gente estar tentando arrumar na cabeça da gente, fixar isso bem, né. Então ele olha, né, a teoria neoclássica em comparação com a clássica das relações humanas, mostrando em algum aspecto, né, aquela ideia que eu comentei, que a teoria neoclássica ela usa os alicerces da teoria clássica, mas ela complementa elementos de outras teorias, né, principalmente das relações humanas. Então a ideia, por exemplo, a teoria clássica olha a organização formal e informal, quer dizer, junta, né, as duas abordagens anteriores. Ela olha, né, a organização como um sistema social, né, com objetivos a serem alcançados. Então ela sai daquela ideia de olhar estruturas e atividades e ela sai daquela ideia, né, aquela ideia mais micro, né, mais reduzida, né, pontual de olhar, né, cargos, atividades, etc. Né, e também não olha de uma forma muito ampla, é um sistema social com papéis sociais, etc. Não, é um sistema social, né, é um sistema aberto, né, com objetivos a serem alcançados racionalmente. Quer dizer, tenta equilibrar as duas vantagens. Tá? A lista de autores aí, né, acho que, como eu já comentei, o Drucker é o mais relevante para a gente. Tá? A ideia, né, de um homem organizacional e administrativo, quer dizer, a ideia de que você não trabalha só com incentivos materiais e salariais ou sociais e simbólicos, mas que você tem as duas coisas. Quer dizer, o símbolo, o reconhecimento é importante e dinheiro é importante. Né? A ideia de você estar trabalhando a integração entre objetivos organizacionais e individuais, né? Quer dizer, o que eu, né, comentei já com vocês até do meu ponto de vista pessoal, enquanto profissional e enquanto gestor, de estar sempre observando essa integração, né? Quer dizer, todas as vezes na minha trajetória profissional em que os objetivos da organização onde eu estava, os meus individuais não estavam batendo, né, era um sinal que estava na hora de eu sair, de eu mudar, né, de eu buscar outra coisa, né, e isso é importante, a gente tem em mente, né, e aí acho que ela é uma ideia mais equilibrada, né, do que a ideia, essa ideia de identidade, de interesses que as outras escolas olham, né, quer dizer, na verdade não, você vai estar 100% satisfeito, eu acho difícil, né, até porque os objetivos individuais e organizacionais eles mudam, são dinâmicos, né, mas você tem que ter um acoplamento significativo, né, para que você possa estar confortável. Quer dizer, quando esse acoplamento deixa de existir, né, essa superposição deixa de existir, né, você começa a buscar outras coisas. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei antes de vir para a UF, uma organização que eu passei foi o Centro de Tecnologia Mineral, é um centro de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu não era servidor de carreira concursado, eu era terceirizado, tinha uma bolsa de pesquisa, trabalhei com eles em alguns projetos, etc. Né? Mas o ambiente lá era muito bom, o trabalho era bom, o ambiente era muito bom, né? Eu tinha bastante autonomia para trabalhar, bastante liberdade. E eu lembro que quando eu fui fazer o concurso para a UF, eu conversei com o meu chefe direto, e deixei ele ciente, né, do que eu estava fazendo. Era uma pessoa que, além, na verdade, nós já éramos amigos antes dele ser meu chefe, né?
E aí tinha um chefe do setor, né, que quando ele soube que eu estava fazendo concurso para a UF, ele veio conversar comigo. Poxa, mas a gente gosta tanto de você aqui, você está tão bem adaptado, entrou tão bem na equipe, né? Por que você não está satisfeito? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Né? E eu conversei com ele e falei, Antônio, não, eu gosto muito da organização, gosto muito de vocês todos, e não tenho do que reclamar. Agora, a questão é, a minha situação aqui não é uma situação, digamos, estável, né? Quer dizer, eu não posso, eu tenho, assim, desejos pessoais, né, que a minha atual situação profissional não me permite realizar. Quer dizer, a gente está, né, eu trabalhei lá um ano com uma bolsa de pesquisa, depois no outro ano eles me enfiaram num pós-doutorado, tinha uma outra, e eu tinha alguma flexibilidade para fazer consultoria por fora, para clientes meus e outros projetos. Então, assim, isso não é uma coisa, né, estável. Eu estava procurando uma coisa mais estável. E aí ele entendeu. Né, eu saí de lá em 2006 e sou amigo deles até hoje. Tenho relações com algumas pessoas de lá até hoje. Né? Era um ambiente ótimo de trabalho, uma instituição super séria, super dinâmica, com muita coisa interessante para ser feita, né? Com uma estrutura organizacional simples, pequena, não era muita gente, quer dizer, você tinha um acesso, né, bom, eu fazia uma tarefa administrativa, mas eu tinha um acesso bom às áreas de pesquisa, né, então era uma organização ótima de trabalhar, mas, quer dizer, eu tinha necessidade de buscar outras coisas. Tá? Então a ideia, né, da teoria neoclássica, ela tenta, né, ser uma síntese, né, criar uma síntese, né, de pensamentos que apareceram em diversas teorias anteriores, né, a partir, mantendo o alicerce da teoria clássica, mantendo, né, uma maior, vamos dizer assim, sintonia, né, a teoria clássica, sem desrespeitar as ideias fundamentais, né, mas incorporando outras ideias, né, que surgem nas outras escolas. Tá? Obviamente, né, como todo capítulo do Chiavenato, tem o que ele chama da apreciação crítica, né, quer dizer, e é curioso que a apreciação crítica não necessariamente são aspectos negativos, na verdade são pontos que são discutidos. Né? Então essa ideia do POADC, né, das funções administrativas, é uma ideia que é universalmente aceita, né? Vocês já sabem que é questão certa de uma prova de concurso, né, de provas de processo seletivo, etc. Só que a impressão que dá é que, novamente, né, fica muito rígido o que são essas funções. Né? Quer dizer, é uma coisa meio, vamos dizer assim, robotizada. Você tem que desenhar os processos de forma a atender aquilo, etc. Tá? E que isso pode trazer um certo peso, né, para a dinâmica organizacional, uma certa dificuldade mesmo no dia a dia. Você travar um pouco a organização. Tá? É, e que o processo administrativo ele precisava ser mais flexível, maleável. Né? Por quê? Porque a realidade hoje ela é, né, de uma mudança, de uma transformação constante, né, mais rápida, e que o processo administrativo precisava se adaptar melhor a circunstâncias diferentes. Tá? Isso aí tem toda uma discussão que vem mais à frente, né, principalmente nos anos 90, com as questões, né, de downsizing, reengenharia, etc., que nós ainda vamos chegar lá. Tá? Há uma percepção também que administrar é muito mais do que uma função de gerenciar pessoas, recursos e atividades. Tá? A percepção que isso não é uma crítica à abordagem neoclássica, porque a abordagem neoclássica percebe isso. Né? Ela coloca as questões da liderança, ativação,
né, da hierarquia, da autoridade. Quer dizer, eu acho ela não tão engessada quanto, né, a abordagem clássica tradicional. Tá? Óbvio também, né, que você cria uma organização que tem toda uma estrutura, mas de repente tem uma série de mudanças, aquelas regras, aquelas normas, aquela cultura organizacional, ela é toda, né, engolida por aquele processo de transformação. Né? Então talvez fosse mais fácil você ter menos engessamentos, né, ter uma organização mais flexível, né, e centrar mais na inovação do que você manter processos que não são eficientes. Né? Quer dizer, eu entendo que isso é uma crítica mais atual a essa visão. Né? Eu não discordo, tá? Mas depende muito do tipo de negócio que aquela organização faz. Certamente uma empresa de produção, né, que produz lá bens, né, uma fabricação de alguma coisa, uma montagem, quer dizer, ela realmente precisa ter um tipo de, assim, de padronização, de regra, de norma, mesmo que o produto em algum aspecto seja customizado, né, seja uma solução específica. Quer dizer, uma empresa de serviços, né, por exemplo, uma empresa que opera por projetos, que atende clientes, né, que leva soluções de distintos níveis aos seus clientes, essa realmente, né, poderia ter uma estrutura, pode ter uma estrutura mais fluida. Né? Quer dizer, você não precisa ter uma estrutura organizacional tão engessada. Vamos ao capítulo 8, tá? Que é um pouquinho olhar as consequências dessa discussão da abordagem neoclássica, né? Que aí você acaba tendo uma consolidação de alguns tipos de configurações ou desenhos. Tá? Então, por exemplo, a teoria clássica, né, eles começam, o Chiavenato começa fazendo sempre vamos dizer assim, a comparação, ele parte lá da teoria clássica para olhar, né, o momento mais atual. Então, quer dizer, a teoria clássica ela dá ênfase demasiada à estrutura, né, quer dizer, a organização formal, principalmente o FAIOL, né, quer dizer, os autores clássicos se restringem a aspectos, né, como divisão do trabalho, hierarquia, especialização, etc. Tá? E a organização formal, né, é o que define as interrelações entre órgãos, cargos, etc. Quer dizer, e a coisa mais importante de tudo isso é o racionalismo. Né? Então, essas são as ideias que vêm de lá, né, e que são, em algum aspecto, né, servem de fundamentos para o que é desenhado, né, a partir da visão neoclássica. A visão neoclássica ela se aproveita de algumas ideias, então, por exemplo, a estrutura linear, né, ou seja, você tem ali uma única chefia para cada, né, para cada setor, para cada pessoa, vários níveis, etc. Quer dizer, essa é a ideia que vem lá do FAIOL. Tá? Mas ela enxerga também, quer dizer, uma estrutura funcional, quer dizer, que ao invés, aonde você, né, quem comanda, né, o gerente que comanda aquela, digamos assim, aquela atividade, né, é o respectivo responsável por aquela atividade. Né? Então você acaba tendo uma autoridade funcional. Né? Foi aquele exemplo que eu dei lá atrás para vocês. Eu sou operário de uma linha de produção, meu chefe direto é o supervisor da linha. Né? Mas existe um supervisor de qualidade, existe um supervisor de recursos humanos, né? E que eles interagem também comigo. Né? E eu acabo tendo, dependendo do tipo de atividade que eu estou realizando, né, mais de uma chefia. Tá? Essa ideia da estrutura funcional é o que dá origem à visão matricial, né, das organizações. E você tem um terceiro tipo de estrutura,
que ela é chamada de linha staff, ou seja, você tem atividades que são realizadas em linha, né? Você tem, quer dizer, uma autoridade, né, linear, igual o primeiro modelo, mas você tem algumas atividades que elas são colocadas numa caixinha à parte, né, e se relacionam especificamente com alguns setores. Então você pensa, eu estou numa empresa que, vamos usar a CSN de exemplo, a CSN tem um setor jurídico para lidar com questões, né, administrativas, de processos, contratos, etc. Né? Quer dizer, esse setor jurídico, quando são questões comerciais, ele lida lá com o setor comercial, precisa ser avaliada, o cliente pediu, né, uma mudança aqui em algumas regras, isso pode, não pode, etc. Né? E ela apoia a direção, né? Por exemplo, aqui no caso, em Volta Redonda, ela apoia a superintendência em questões administrativas, né, principalmente relacionadas a, por exemplo, processos, a cessão, locação de imóveis, etc. Certamente ela tem um terceiro braço ainda, que é apoiar, né, o RH, né, em questões trabalhistas. Então você tem uma área, né, que ela não é central, ela não é uma competência, né, central, né, não é o core business do negócio. Então ela é separada da estrutura, né, e ela se relaciona pontualmente com alguns elementos da estrutura. Né. Você pensar, é isso, um departamento jurídico é um, né, você pensar uma área de auditoria interna, quer dizer, a área de auditoria interna, ela coleta informações junto do, é, junto do setor lá financeiro, né, administrativo financeiro, e passa essas informações, né, faz o trabalho dela e passa essas informações à diretoria e ao conselho de administração que representa os donos, né, os acionistas e os donos. Né. Então, assim, não é uma atividade que está relacionada diretamente à entrega, né, a produção e a entrega de um produto, né, mas é uma atividade que é importante da organização, ela é colocada numa caixinha, né, e se relaciona com algumas poucas partes daquela organização. Tá? Não é a ideia do staff. Bom, aí nós vamos olhar um pouquinho, né, características, vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. Né? A organização linear, obviamente, a autoridade é linear e única, né? Então eu sou trabalhador daquela empresa, eu tenho um único gerente. Existem canais formais de comunicação, centralização de decisões e um aspecto piramidal. Né? Quer dizer, uma organização mais centralizada, né, que você tem clara delimitação de responsabilidade, você tem uma certa estabilidade, né? Eu diria, quer dizer, o que a Venato coloca aqui, que ela é indicada para pequenas empresas, eu diria talvez nem pequenas, mas pequenas para médias, né? Se tiver pelo menos umas 20, 30 pessoas, faz bastante sentido. Tá? A gente pode olhar a organização, né, funcional ou matricial, não sei porque saiu com aquele T ali no meio. Ela tem características também de uma autoridade funcional dividida, né, mais descentralizada, quer dizer, enfatiza especialização, tá? Quer dizer, então, assim, permite uma melhor supervisão técnica, né, mas ela pode cair nas desvantagens de uma descentralização excessiva, né, onde você perca aí a autoridade, né, e tenha tensões e conflitos aí dentro da organização. Tá? E a organização linha staff, né, quer dizer, você funde, né, você mistura um pouquinho dos dois modelos, tá? Mas sem grandes dificuldades. Tá? Quer dizer, você tem nitidamente uma separação entre órgãos que são operacionais e órgãos que são de apoio e suporte. Né?
Eu gosto bastante, acho que esse modelo ele é bem eficiente, porque ele assegura, né, principalmente aos gestores de alto nível, assim, uma assessoria especializada e mantém o princípio de autoridade única. Né? Então, assim, você consegue equilibrar essas coisas. O ruim é quando, né, os órgãos de staff começam a querer dar pitaco, né, nos órgãos de linha, e aí você tem dificuldade em manter o equilíbrio entre eles. Né? No meio dessas coisas, né, principalmente dos órgãos aí de staff, surge um conceito que ele não tinha também a visão dos clássicos, mas na dos neoclássicos eles passam a existir, que é a ideia das comissões. Né? Ele tem uma definição formal aqui, que é um grupo de pessoas, né, que recebe um assunto para estudar, tá? E a ação desse grupo, né, a distingue dos outros setores administrativos. Tá? Você tem várias denominações para essas comissões, né, comitê, junta, conselho, grupo de trabalho, etc. Você tem atribuições, né, responsabilidades distintas. Né? Elas podem ter função administrativa, pode ter uma função técnica, pode só fornecer recomendação. Né? Quer dizer, a princípio, elas não constituem, né, uma estrutura organizacional, tá? E podem ser, por exemplo, pode ser formal ou informal, temporária ou relativamente permanente, etc. O importante é que elas nascem de uma necessidade, quer dizer, e representam funções e pessoal, né, funções que precisam ser feitas e pessoal interessado da organização. E aí quem cria a comissão, né, precisa definir claramente o objetivo e a autoridade, o tamanho, a forma de funcionamento, etc. Tá? O livro traz esses exemplos, né, e eu vou dar alguns outros exemplos para vocês, traz essas categorias, esses tipos, né, e eu vou tentar trazer exemplos para vocês. É um tipo de comissão que toma decisão, né, quer dizer, o conselho de administração de uma empresa. Né, quer dizer, nesse caso, até hoje, os conselhos fazem parte do desenho da estrutura organizacional, né, mas o conselho, como eu já tinha comentado, é o representante dos donos, né, seja uma empresa de capital aberto, seja uma empresa fechada, etc. Quer dizer, aquele conselho toma a decisão, inclusive, de trocar, né, os diretores, de demitir um presidente, de mudar os rumos da organização, de vender a atividade, né, interfere nas ações da direção, né, e do ponto de vista, inclusive, de planejamento estratégico, planejamento organizacional, dá diretrizes para o planejamento. Né? Então, se a gente pensar isso num âmbito de uma organização, por exemplo, como a UF, nós temos o Conselho Universitário, ela tem um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEPEX, que toma decisões técnicas, né? Por exemplo, calendário escolar, é o CEPEX que aprova. Né? A gente tem um Conselho de Curadores, que é como se fosse um conselho fiscal, tá? E a gente tem o Conselho Universitário. Na prática, esses três, na regra, esses três conselhos eles são independentes um dos outros, né, entre si. Na prática, quer dizer, em função de alguns desenhos e atribuições, o conselho universitário, né, acaba tendo prerrogativas, né, ou sendo mais relevante do que os outros dois. Tá? Porque tem decisões que passam no CEPEX e que precisam ir também ao conselho universitário, por exemplo, convênios nacionais que a UF assina, né, com outras instituições. E, por exemplo, a composição do conselho de curadores, do conselho fiscal, é definida também no conselho universitário,
O conselho de curadores, inclusive, é o conselho que aprova as contas da universidade, né? Ele tem a auditoria técnica, é um órgão de staff que responde direto ao conselho de curadores, né? Mas o conselho encaminha essa decisão de aprovação das contas ao conselho universitário, que tem que referendar também. Tá? Então, ou seja, a gente tem uma estrutura que tem 3 conselhos de nível superior que tomam as decisões da instituição. Tá? O segundo tipo de comissão, né, é uma comissão de coordenação. Então, por exemplo, ela integra pessoas ali de órgãos diferentes, né, para discutir e trabalhar, por exemplo, atividades interrelacionadas e proporcionar decisões conjuntas e ações conjuntas. Então, por exemplo, quando você tem que colocar um novo produto, às vezes, no mercado, ele precisa montar uma comissão de coordenação da implementação daquele novo produto, né, porque precisa de gente da produção, do marketing, do comercial para, né, para discutir aquilo e tomar decisões, levar aquilo para os seus respectivos setores né, e você poder lançar o produto. Tá? Então, assim, por exemplo, nós temos vou dar novamente um exemplo da UF, nós temos um fórum dos diretores das unidades acadêmicas, que em geral ele se reúne mensalmente, né, e esse fórum ele faz exatamente uma ação de coordenação. Uma das atribuições, por exemplo, é dividir os recursos que são repassados da reitoria para as unidades acadêmicas. Né? Outro, né, é reunir as necessidades das áreas acadêmicas, né, e levar para a reitoria. Né? Então, ele faz uma função ali, né, de discutir, quer dizer, uma série de aspectos, né? Por exemplo, vamos implantar um novo sistema acadêmico. Quer dizer, esse grupo vai discutir os impactos, né, desse sistema. Vai se mudar uma regulamentação da pós-graduação. Precisa passar, né, também por essa coordenação. Esse grupo, né, por exemplo, do Fórum de Diretores, ele não existe formalmente na estrutura da UF. Vamos dizer assim, é um encontro, né, para vamos dizer assim, para homogeneizar a informação, para se construir consensos e para daí se levar para os conselhos, para a reitoria, para os conselhos superiores, vamos dizer assim, as coisas decididas, né, para se encaminhar as decisões. Quer dizer, ele tem um peso político muito grande. Né? E você tem comissões, né, que a gente chama aí de gestão múltipla, né, que ela dirige a organização em várias áreas, mas sem mexer na estrutura organizacional. Então, por exemplo, um exemplo que é muito comum são comitês diretivos ou comissões de planejamento. Então, por exemplo, mais uma vez dando exemplo da UF, né, porque a gente visualiza essas coisas fácil numa empresa, mas trazer isso para dentro de uma organização pública para a gente ver. Né, a alta gestão da UF é basicamente o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores, que são 5 ou 6, se eu não estou enganado, e os superintendentes, que acho que são 4 ou 5. Né? Desde a gestão passada, quer dizer, o reitor criou uma política de ter, né, um comitê diretivo. Quer dizer, na verdade, ele está querendo delegar e dividir decisões, né, porque a carga, a agenda do reitor assim, é absurda, é uma coisa de doido, né? Quer dizer, então assim, ele tem que, né, receber diretores, receber superintendentes, aí é grupo de aluno, entidades externas, né, ele tem que participar de uma série de fóruns, ele tem que estar em Brasília toda hora no Ministério da Educação, né, no Congresso, fazendo articulação. Então assim, é um volume de atividades enorme, né? Então se ele consegue, né, criar um comitê diretivo que facilite a captação, a coleta de informações dentro da organização, né, que facilite a tomada de decisão por consenso, né, que vá construindo esses consensos, né, e que permita que ele delegue uma série de coisas, facilita muito o trabalho.
né? Então, eles tinham uma reunião toda, acho que era segunda-feira, à tarde, né? Passavam a tarde reunido lá, o reitor, os pró-reitores, né? Quer dizer, um pouco com aquela ideia do controle do sistema, né? Quer dizer, então, assim, quer dizer, quando as coisas estão saindo, às vezes está saindo um pouquinho do planejado, tem que puxar de volta, né? Tem que fazer ajustes, né? Acontecem situações não planejadas, não programadas, é que você precisa estar preparado para dizer, e muitas vezes, inclusive, o reitor sair do caminho, né? Por exemplo, sei lá, o pró-reitor de assuntos estudantis vai lá no reitor, leva um problema, ó, estamos tendo problema com os ônibus, né? E aí o reitor fala para ele, não, resolve lá com o pessoal da administração. Quer dizer, na verdade, ele sai do caminho, né, e permite que nessa reunião o pró-reitor de assuntos estudantis já traga o problema, o pró-reitor de administração já diga, não, vamos resolver, pô, anotei aqui, manda o fulano aí do teu setor falar com o fulano aqui do meu setor e vamos resolver, né? Então, as decisões começam a ser mais ágeis, tá? E a gente vê muita também empresa fazendo isso, né? Por exemplo, a Natura é uma, ela não tem, são três sócios, né, que criaram a empresa, hoje tem mais sócios, a empresa tem capital aberto, etc., mas são três sócios que são controladores, eles têm um acordo que eles revezam a presidência, cada um fica um ano, e os outros dois ficam de vice, e eles trabalham num espaço compartilhado, eles não têm salas individuais, eles trabalham numa grande sala, com um mesão de reunião, né, e eles têm ali os assistentes no entorno, secretário, assistentes no entorno deles, né, e aquilo torna a comunicação muito ágil, né. Tem uma outra empresa que eu tenho visto isso, tenho visto também um desenho desse, a empresa de relatórios financeiros, a Empíricos, né, a estrutura organizacional também, assim, são três sócios, basicamente, um sócio cuida dessa retaguarda administrativa, toda a parte de financeiro, RH, né, infraestrutura, etc. E os outros dois sócios cuidam mais dos produtos, né, entre aspas, né, dos serviços da empresa, são mais a cara da empresa, né, mas eles trabalham os três num espaço comum, né, com portas de correr, né, se precisar eles fecham, né, e tem ali umas salas de reunião que eles usam de apoio quando precisa fazer uma reunião, né, etc. Mas o dia a dia é compartilhado. Quer dizer, então, são formas, né, de você quebrar aquela ideia de ter eu tenho um presidente que manda, um diretor que manda, e você ter um comitê diretivo como uma operação constante. Quer dizer, e trazer isso para dentro do desenho da estrutura da organização. Comissões, ela tem uma série de vantagens, né? Quer dizer, a tomada de decisão, né? O julgamento em grupo, aquela ideia quer dizer, meia dúzia de cabeça pensa melhor do que uma, a questão da coordenação e da transmissão de informações, né? Às vezes um setor é contra uma decisão que foi tomada, mas, né, acaba aceitando porque percebe que aquilo foi decidido, né, coletivamente, tá? Que os outros entenderam que aquilo era o melhor para a organização. Quer dizer, você tem, né, uma certa... você evita uma delegação de autoridade para uma pessoa ou uma consolidação, né, e você tem uma vantagem de consolidar a autoridade, mas dentro de um grupo. Ou seja, ela ao mesmo tempo ela é consolidada, mas ela é flexível e descentralizada. E você, do outro lado, tem desvantagens, né, você pode, por exemplo, não conseguir chegar a acordos, a resoluções, aí você perde tempo fazendo reunião, aquilo gera aumento de custo, né? Tem uma visão de responsabilidade, nem todo mundo realiza a sua parte, né? E às vezes você tem uma troca ali de administradores, porque você não tem, né, não consegue estabelecer essa coisa da liderança, né, de uma liderança por consenso, dividida, compartilhada, né? Então, assim, tem casos que são complicados, né? Então, a gente tem,
Conheço alguns exemplos desse da UF, né, que a gente brinca assim, que quando a gente quer resolver, a gente toma uma decisão e solta uma norma administrativa. Quando a gente não quer resolver, a gente cria uma comissão, né, para a comissão ficar lá discutindo o assunto, né, falando lá do sexo dos anjos, né, e não resolver nada. Então a gente tem alguns casos desse tipo. Né. A aplicação, né, da ideia da precisa concluir alguma coisa, tomar uma decisão que exija uma variedade de informações, né, que é o caso, por exemplo, de você estar desenvolvendo e lançando um novo produto. Quer dizer, você precisa saber de condições técnicas, precisa saber de condições de mercado, custos, etc. Quando você precisa do julgamento de várias pessoas, né, para apoiar a tomada de uma decisão importante. Né. Quando também o êxito, né, daquela decisão depende que todo mundo compreenda, né, todos os seus aspectos e detalhes. Né. E quando, né, se torna necessária assim, uma efetiva coordenação, né, para que algumas atividades sejam realizadas. Tá? O curioso, assim, a gente cria uma série de comissões, por exemplo, eu estou numa agora da pós-graduação, que é para rever as questões do site de comunicação, a estratégia de comunicação do programa de mestrado. Quer dizer, é uma comissão que é temporária, tem um objetivo muito claro, né, e resolvido o que tem que ser resolvido, ela se encerra. A gente cria algumas comissões, né, por exemplo, nós temos um relatório anual que tem que ser preenchido com as atividades realizadas, né, um sisteminha que a gente entra, ele puxa lá as aulas e a gente preenche com as outras atividades, né, com os congressos, os artigos, orientações, etc., né, e os produtos, onde é que foi publicado, né, se fez uma consultoria, etc. Tá? E precisa de uma comissão para avaliar, né, esses relatórios. Né? A gente tem umas regras, a gente tem umas normas que definem, quer dizer, as regras, né, que vão ser utilizadas, tá? E a comissão precisa olhar, né, se aquilo está adequado ou não. Né? Então, cada departamento cria uma comissão e a comissão avalia, né, junto com o chefe do departamento, avalia, né, de uma forma, assim, vamos dizer, isonômica, né, todos os relatórios, né, diz, olha, o fulano aqui lançou 200 horas para essa atividade, o outro lançou 10. Espera aí, né, como é que é isso? Da mesma forma, também, a cada 2 anos, a gente tem direito a pedir, a fazer progressão, né, na nossa carreira, e para isso você precisa ter digamos assim, fazer um relatório com a tua produtividade, com a tua produção. Tá? E aí precisa ter uma comissão que avalie isso, né, para você poder, se você atingiu as métricas, né, para cada cargo tem uma métrica no nosso plano de cargos, se você atingiu os requisitos todos para você fazer a progressão. E aí a comissão dá um parecer, isso é encaminhado lá para Niterói. Lá em Niterói a gente tem uma comissão, que curiosamente é uma comissão, mas ela é permanente, de pessoal docente, né, que ela também faz uma avaliação dela e, né, encaminha para homologação, encaminha para o setor de recursos humanos, né, para ser implementado no teu salário, no teu contra-cheque, na tua ficha funcional, que você progrediu do nível tanto para o nível tanto, etc. Tá? Então, assim, tem várias aplicações, né, da comissão, e a comissão é um elemento que surge, né, como para flexibilizar um pouco essas estruturas excessivamente engessadas. Tá? Para a gente terminar esse capítulo, né, por hoje, obviamente também tem uma discussão, apreciação crítica sobre esses tipos de organização. Tá? São, a princípio, meros desdobramentos dos formatos organizacionais clássicos. Tá? Esse formato linha staff ele virou o padrão das empresas no mundo inteiro, né, e ainda hoje prevalece na maioria das organizações. A gente encontra também muitas organizações que se adaptaram bem ao formato, né, funcional, principalmente a ideia matricial. Tá?
E as comissões, elas estão sendo substituídas por conceitos mais modernos e dinâmicos, né, que são as equipes multifuncionais, né, ou o que a gente chama assim, grupos de trabalho. Né? A gente até brinca, novamente aqui internamente, que a gente fala assim, olha, quando a gente não quer resolver o assunto, a gente monta uma comissão. Nomeia um monte de gente. Né? Quando a gente quer resolver, a gente monta um grupo de trabalho com uns 3 ou 4, assim, e aí resolve rapidinho. Né? As equipes, elas podem ser ali multifuncionais ou multidisciplinares, autônomas ou semi-autônomas, né? E isso é utilizado assim, no mundo todo para proporcionar flexibilidade, agilidade. Então, por exemplo, às vezes uma empresa ela quer montar, né, um negócio novo, ela quer entrar num negócio novo. E ali ela monta uma equipe, né, ali, multifuncional e praticamente, né, separa aquela equipe do restante da organização. Bota eles num outro escritório, fala, ó, a função de vocês é estudar esse setor aqui e decidir como é que nós vamos entrar nele. Né? Quer dizer, então, isso é uma forma de você trabalhar com, né, com equipes. Tá? E aí a gente encerra o capítulo 8. Tá? Eu vou parar aqui hoje.